Falando de precificação de peças, é muito comum nós, donos de oficina, termos dificuldade, não termos clareza ali sobre qual percentual a gente vai estar trabalhando, qual percentual eu vou colocar em cada produto que eu vou vender, se eu vou colocar 40%, se eu vou colocar 80%, se eu vou colocar 100%, 150%, 10%, enfim. Muito comum a dúvida sobre quantos por cento eu vou colocar em cima de cada produto. Porém, se você é aluno lá do Expert em Autopeças, do meu treinamento online, essa dúvida você já não tem mais, correto? Porque lá a gente trabalha e explica detalhadamente todos os critérios profissionais de precificação de peças para que a gente desmistifique de fato esse tema que é tão, muitas das vezes, não compreendido ali dentro das oficinas mecânicas. Porém, uma vez que a gente já entendeu ali qual é os markups que a gente vai trabalhar e começa a aplicá-los de fato na oficina, a gente precisa também monitorar no decorrer do tempo se a gente continua precificando certinho, de acordo com o que a gente aprendeu lá no treinamento online Expert em Autopeças, e hoje a gente vai trabalhar como se fazer esse monitoramento, esse acompanhamento para a gente ter uma noção ali se a gente está precificando corretamente ou não. Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, trabalho com mais de 50 oficinas mecânicas espalhadas pelo país atualmente, e hoje vamos trabalhar aqui dentro do assunto precificação de peças, uma vez que a gente já parametrizou todas as métricas sobre como precificar corretamente, agora a gente vai trabalhar aqui um acompanhamento, como se fazer o acompanhamento correto para a gente saber se a gente continua trabalhando os markups da maneira que a gente planejou lá naquele momento em que a gente startou esse trabalho, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, retirando um relatório de venda de peças de um cliente aqui da consultoria e a gente vai trabalhar em cima desse relatório que a gente vai tirar ele aqui. Vamos lá. Estamos aqui, ó, em um sistema Syscar de um cliente da consultoria. E qual que é o relatório que a gente retira para fazer essa verificação no sistema Syscar? A gente vai vir aqui nessa aba aqui, na parte central da tela aí, ó, vendas, relatório de vendas. E aí a gente vai vir aqui, ó, relatórios segmentados. Vamos clicar em relatórios segmentados. O nome do relatório é produtos por responsável, aqui, ó, produtos por responsável. Vamos colocar data inicial e final. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos analisar aqui os últimos 15 dias em relação à semana que a gente está fazendo essa gravação. Então, vou pegar aqui, ó, do dia 26 de julho até o dia 8 de agosto aqui, ó. Sempre um detalhe importantíssimo, ó. Sempre a gente marcar aqui, ó, por data de saída, e é só isso, ó. Relatórios segmentados, produtos por responsável, data inicial e final, marcar por data de saída. Clica em gerar relatório e aqui foi gerado o relatório, ó. Então aqui a gente, no canto superior direito da tela, ó, a gente tem a possibilidade de fazer a impressão desse relatório ou da gente exportar esse relatório para Excel, olha só. Então, vamos exportar esse relatório aqui para Excel. E aí, com a planilha em mãos, a gente só organiza aqui as células só. E aí, eu só abri aqui as células. Ó, se caso aparecer alguma informação meio fechada assim para você, ó, é só você clicar aqui no divisor de colunas e abrir a coluna para que você consiga visualizar o que tá naquela coluna ali. Então, com essa planilha em mãos, olha só, a gente tem aqui uma informação de carros, tinha uma informação aqui de empresa, de número de OS, algumas questões, eu ocultei aqui nessa videoaula. Aqui nós temos os produtos a qual a gente trocou, a gente vai ocultar essa coluna aqui, a gente vai refazer essa informação. Então, ó, deixa eu tirar essa coluna aqui. Ó, deixa eu excluir essa coluna, beleza. E aí eu só vou arrumar aqui o cabeçalho com você, para a gente não correr risco de confundir, olha só. Vou clicar aqui em cima do número 1 aqui, ó, na parte lateral esquerda aí da planilha, ó. Vou deixar o título em negrito e aqui a gente vai só ajustar uma informação aqui, ó. Custo unitário
Aqui a segunda coluna é custo total. Essa terceira coluna é valor de venda. Ah, peraí, olha só. Olha, presta muita atenção aqui agora, ó. Não é venda aqui, ó. Tá errado, olha só. Aqui realmente é custo unitário. A primeira coluna é o valor de venda unitário. E a segunda coluna é o valor de venda total. Então, veja bem, ó. Quantidade vendida, valor de venda unitário, valor de venda total, valor de custo unitário e aqui a projeção de lucro ali em valor, correto? Beleza. Nessa coluna aqui que está escrito responsável, não precisa da gente saber o responsável pela venda nesse momento. Então eu vou manter aqui, ó, o percentual. E aqui a gente vai fazer o trabalho nosso aqui, ó. Vou só centralizar aqui essas informações para elas ficarem certinhas. Beleza. Veja bem, qual que é a fórmula que a gente vai aplicar aqui, ó? A fórmula que a gente vai aplicar aqui ela é bem simples, ó. Vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, para ficar bem claro aí para a gente poder visualizar. Olha só, a fórmula que a gente vai trabalhar aqui é bem simples, ó. É igual a valor de venda dividido pelo valor de custo menos... Ah, tá. Deixa eu só verificar um detalhe aqui, ó. Vamos selecionar essa coluna também. E vamos aplicar esse filtro aqui, ó, o filtro de percentual. Tá vendo aqui o símbolo de percentual aqui, ó? Então vamos aplicar esse filtro. Já foi aplicado o filtro. E vamos trabalhar com duas casas decimais. Então a gente vai vir aqui do lado aqui do percentual. Tem essas casas decimais aqui, ó. A gente vai acrescentar duas casas decimais. Então, vamos refazer aqui a fórmula. É igual a, abre parênteses, valor de venda unitário dividido pelo custo unitário, fecha o parênteses, menos 100%. Ou seja, nesse item aqui, ó, a empresa ela aplicou um percentual de 37,71%. Então, vamos entender qual foi esse percentual. Olha só, R$ 47,20 mais 37,71%. Se você fizer essa conta aí, você vai perceber que vai dar exatamente R$ 65. Então, a empresa, nesse produto, ela aplicou um markup de 37,71%. Uma vez que a gente fez a fórmula aqui, é bem simples, ó. Vem aqui no canto inferior direito da tela aqui, ó. E a gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar, e a gente vai copiar essa fórmula para todos os itens aqui, ó. Então, copiamos aqui a fórmula para todos os itens. E aí a gente tem várias informações. Veja só, nós temos informações de 37, 37, 38, 39, olha só. Então, todos os markups aqui, ó, aqui aplicamos 100%. Aqui tivemos um erro, ó. Qual que é esse erro? Deixa eu fazer um outro ajuste aqui, ó. Quando eu desço a tela, ó, se você for reparar, o cabeçalho ele some, ó. Como é que a gente faz para o cabeçalho ficar sempre nas nossas vistas aqui, ó? É bem simples, ó. Para o cabeçalho ficar sempre aparecendo aqui para a gente, é bem simples, ó. Eu vou clicar aqui, ó, na primeira célula abaixo do título, ó. Vou clicar em cima do 3163 aqui, ó. A gente vem aqui em exibir, né? Em exibir aqui no cabeçalho superior do Excel. Vamos clicar aqui, ó, congelar painéis e vamos clicar congelar painéis novamente. Dessa forma, quando a gente descer o mouse agora, ó, o cabeçalho ele será preservado. Então, isso aqui ajuda para a gente não se perder ali, ó. Pegando esse caso aqui, por exemplo, ó, que deu um erro aqui, esse aqui também deu erro, esse também deu erro. O que é que significa esses erros aqui, ó? Esses erros significam que a gente não lançou esse produto como compra lá. A gente deu entrada no item com valor zerado. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque a gente deixa de apontar o CMV quando a gente lança um produto manualmente na venda. Então, essas fórmulas que deu erro aqui, ó, eu vou deixá-las aqui zeradas realmente, com um sinalzinho de vermelho, mas aqui, ó, o erro aqui foi essa empresa não deu entrada na compra desses produtos e por isso que deu esse erro. Só que não é o intuito principal dessa videoaula. Só estou abrindo um parênteses explicando o porquê disso aqui.
Para a gente não ficar com a dúvida, né? Pô, mas, ô, Paulo, e aquele item lá tá sem markup lá, o que que aconteceu? Aí o erro tá aqui, ó. Tá vendo que o valor de custo unitário tá zerado? Significa que essa empresa não fez o processo correto de entrada desses produtos aqui lá na hora de fazer o lançamento da compra. É possível que ela nem tenha lançado a compra, na verdade. Aqui um outro item novamente, ó, o mesmo erro, ó, foi lançado manualmente, provavelmente. Aqui um outro produto também com erro, ó, provavelmente foi dada entrada como não foi dada entrada, né? Foi lançado manualmente lá na venda com custo zerado. Vamos ver se tem mais algum item. Vamos lá, vamos lá. Aqui mais dois itens, ó, com o valor de custo zerado também, ó. Então também é um erro de apontamento de compra, provavelmente. Beleza. E aí, com exceção desses itens que eu marquei em vermelho aí, colocando o valor zero, todos os outros itens já têm um markup. Beleza. Só que a gente também aprendeu lá no Expert em Autopeças que o percentual específico que eu coloco em um produto específico, ele não importa tanto. Por quê? Porque o que vai importar realmente é o markup geral que eu obtive dentro de um contexto, de um período de venda de produto. Então, a gente vai analisar da mesma maneira que a gente analisou item a item aqui, ó, qual foi o percentual que a gente aplicou, nós também iremos analisar o markup geral. Então, vamos lá, ó. No markup geral, vamos pegar aqui, ó, a soma de todos os itens unitários aqui que a gente vendeu e vamos pegar aqui também a soma de todos os itens gerais aqui, ó, que a gente vendeu. E aí eu vou replicar a mesma fórmula, ó. Eu vou dar só um Ctrl C aqui na fórmula e vou dar um Ctrl V. E veja bem, senhores, o markup médio geral que a gente obteve em todos os itens que essa empresa vendeu nesse período de 15 dias, deu um markup geral de 28%. Então, olha só, 28% foi o markup geral que a gente obteve nesse período inteiro. Ó. Vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui em evidência esse número, porque esse número ele vai ser muito importante para daqui a pouco. Ó. Porque, olha só, independente de eu ter colocado 130% de markup em um item, 39% de markup no outro, o markup de um item por si só, ele importa pouco. O que importa, de fato, é o markup médio geral que a gente obteve lá com a empresa. Ok? Beleza. Agora, nós vamos, com essa informação de 28,35%, nós vamos entender primeiro se esse markup médio geral é bom ou não. Então vamos lá para a gente poder entender se esse markup médio geral é bom ou não. Para a gente entender se o markup está bom ou não, muito fácil. Ó. Nessa tela aqui, que a gente também aprendeu lá no Expert em Autopeça, o nosso treinamento online, nós percebemos lá que abaixo de 65%, falando de markup médio geral, abaixo de 65%, a empresa se encontra numa situação crítica de precificação. A gente teve 28,35, se eu não estiver enganado, correto? Então, já deu para entender aqui se essa empresa está com problema de precificação ou não. De 65% a 80%, a gente tem uma precificação normal. Então, não estou falando que está bom nem que está ruim. Estou falando que a maioria das empresas se encontram dentro dessa faixa de markup. Acima de 80%, de 80% a 100%, nós temos uma precificação positiva. Acima de 100% de markup médio, seria uma precificação espetacular. Ok? E aqui já ficou muito claro para a gente que a situação dessa empresa é muito crítica, nesse período que a gente pegou ali para poder acompanhar. Então, por aqui, já deu para entender, ó. Independente de ter um produto lá com 100%, o outro com 30%, outro com 80%, outro com 60%, a precificação, o markup de um item específico importa pouco. O que interessa é o markup médio geral. E falando do markup médio geral,
no período que a gente pegou para analisar, essa empresa aqui se encontra com problemas importantes de precificação de peça. Agora vamos tentar entender quantos produtos estão abaixo de 65% o markup dele, para a gente começar a entender um possível problema. E aí a gente vai fechar esse início de raciocínio com um diagnóstico de fato. Vamos voltar lá no Excel, então. Agora aqui eu já elenquei todos os produtos que estão com markup abaixo de 65, ó. Todos esses que estão em vermelhinho aqui, ó, 37, 37, 0. Então a gente percebe aqui que essa empresa ela tem vários itens com markup apontado abaixo de 65%. E que isso inicialmente é um problema, tá? Ela tem um problema ali. Aí aqui eu quero mapear todos as possíveis causas desse markup. Como essa empresa é uma empresa que trabalha já na consultoria há um tempo, ela tem conhecimento dos markups que precisa aplicar. Se você também já é um aluno que já trabalhou o curso Expert em Autopeças online também, você também já entendeu que esses markups aqui não são praticáveis, desde que essa empresa talvez não esteja pecando no apontamento de markup, mas esteja pecando em comprar mal, vamos dizer assim, não estar comprando bem. O que significa isso, Paulo? Se essa empresa, por exemplo, não está conseguindo ser eficiente o suficiente para comprar sempre de distribuidora no menor custo possível, para ela conseguir aplicar um markup melhor, e estiver comprando de autopeças, na correria, ou por facilidade, enfim, comprando de alguma autopeça próximo a ela, por exemplo, isso vai fazer com que ela precise aplicar um markup menor para que ela não tenha um produto muito caro, vamos dizer assim. Então, das duas, uma aqui. Ou ela está errando, colocando o markup inadequado, sendo que a gente já tem todo esse direcionamento, né? Tanto na consultoria, quanto lá no curso Expert em Autopeças. Inclusive, vou deixar o link aqui do curso Expert em Autopeças online, se você quiser dar uma olhada também aí, se ainda não for aluno nosso. Ou então, ela está comprando muito de autopeças. E aí, por estar comprando mal, comprando muito de autopeças, é possível que ela não consiga aplicar o markup desejado sempre que ela precisar aí trabalhar a precificação de peça dela, ela precise colocar um markup menor. Então, a primeira explicação por um markup médio tão baixo é essa. Ou está comprando mal, ou está precificando errado. Segundo ponto aqui, que agora ele tem a ver, não diretamente, mas tem a ver também, né, com a nossa videoaula. Todos os produtos que estão aqui, ó, com valor de custo zerado, olha só, esse está com valor de custo zerado, esses dois estão com valor de custo zerado, mais esses dois aqui. Todos esses produtos que estão com valor de custo zerado, existe uma grande chance desses produtos terem sido lançados na venda de maneira manual, o que também é outro erro. Não se lança produto manualmente na venda, não. Se eu comprei um produto, seja com nota ou sem nota, eu tenho que dar entrada nesse produto no sistema, via compra. Se é com nota fiscal que eu comprei, eu vou dar entrada via XML. Se eu comprei algum item lá, às vezes sem nota, um item usado, alguma coisa, enfim, eu tenho que dar entrada por ordem de compra no primeiro momento, para depois, quando a nota vier, a gente organizar ela também. Mas de todo jeito, esse produto ele tem que entrar em sistema via compra, ou por XML ou por ordem de compra para quem utiliza o sistema Syscar. E esse produto que está com valor zerado, primeiro indício, né, que me mostra que essa empresa está lançando o produto de maneira inadequada. E por isso que a gente teve aqueles erros de fórmula na hora do markup aqui no início da aula, ou então markups negativos também, que aí também o markup negativo ele pode ser causado por esse padrão de erro aqui. Então, por aqui eu já estou vendo que a empresa está lançando o produto de maneira errada na venda. E a outra prova que eu tenho também, que é importante você saber para você ir aprimorando a maneira de fazer as varreduras necessárias aí no seu sistema de gestão,
é aqui, ó, na coluna código do produto, ó, toda vez que você cadastra um produto, ele vai ser gerado ali um código de série do cadastro. Esse produto aqui é o 3163, esse produto é o 1442, aqui um outro produto, ó, código 67 e assim por diante. Então, toda vez que a gente cadastra um produto, ele gera um número de série ali, né, de referência ali para ele. Agora, todo número que você puxar no sistema Syscar, que aparecer esse monte de 9 aqui, ó, significa que todos esses produtos foram lançados na venda de maneira manual, que está errado. Não se lança produto manual, porque quando você lança produto manual na venda, primeiro, você não gera compra daquele produto. Segundo, você já não gera estoque daquele produto para vender. Terceiro, você vai gerar aquele produto na venda, lançar aquele produto na venda. Ele entrará com custo zerado. Isso irá furar a informação e a interpretação de precificação de peças dentro da sua oficina. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, no relatório dessa empresa, uma série de detalhes que podem estar sendo praticados, que todos esses detalhes somados vão resultar fatalmente em perca de performance dessa oficina mecânica. Então, aqui a gente tem ou apontamento errado de markup, ou essa empresa está precificando de maneira errada, ou essa empresa está comprando de maneira eficiente, essa empresa está sinalizando aqui, ó, problemas de processos internos, né? Nós estamos negligenciando aparentemente alguns processos aqui, ó, comprando produto e não lançando ordem de compra, lançando produto com custo zerado na venda. Então, todo esse trabalho aqui talvez seja importante ser ajustado no caso dessa empresa. E dessa maneira, a gente trabalhou aí toda a análise de acompanhamento do que está sendo praticado enquanto precificação de peças dentro de uma oficina mecânica, ok? E é isso, nos vemos na próxima aula. Para cima!